dia, igreja de Deus. A leitura se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeiro Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Bom dia. Obrigado, Mário, para você também, irmão. Queria agradecer muito a toda a igreja, né? Domingo passado eu passei mal, né? Os médicos acham que é uma labirintite. Você vê tudo rodando. E foi um domingo terrível. Foi só bom que eu dormi bastante, dormi o dia todo. Eu pensei, eu estava com sono mesmo. De repente o Senhor põe a gente de cama, né? Para a gente descansar um pouco. Mas queria agradecer suas orações, seus telefonemas, suas preocupações, né? A meu favor. Eu me senti bastante querido, me senti bastante amado. Obrigado, viu, irmão? Irmã também. Hoje, talvez você está sentindo a falta de alguns irmãos, do João e a Silvana, por exemplo. Eles foram levar a filha para fazer o Enem, e alguns estão fazendo o Enem hoje, né? E domingo que vem também, dia 10, vão continuar fazendo o Enem. E eu estou meditando na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e no capítulo 2, eu já sabia disso, mas ler a palavra de Deus sempre, 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 ela toca sempre na sua alma, no seu coração. E essa semana me tocou bastante o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, em que o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo para falar com Timóteo, para Timóteo falar com a igreja lá em Éfeso, que deveria orar em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, e vai falando. E por isso eu pensei, então eu devo orar pelos nossos jovens que estão fazendo o Enem, e para as pessoas que estão prestando o Enem. Igreja, ora comigo, fica de pé, por favor, e vamos colocar esse pessoal que está fazendo o Enem nas mãos de Deus, para que Deus abençoe a prova deles, que eles lembrem do que eles estudaram, que eles possam tomar suas decisões para suas futuras profissões, sobre os cuidados de Deus. Vamos abençoá-los, eles devem estar passando uma magrela lá. Falemos com o Pai. Nosso Pai, nós temos aprendido nas suas escrituras sagradas que nós precisamos orar, Pai. E o Senhor, nesse texto que eu estive meditando a semana, o Senhor disse que queria que os homens orassem publicamente, levantando mãos santas, sem rancor e sem raiva. Raiva nesse momento,
E obrigado porque em mandamento à sua palavra eu estou levantando as minhas mãos santas. E os meus irmãos também ficam à vontade para fazê-lo, se assim o desejar. Porque é assim que as Escrituras ensinam, Pai, é assim que a gente deve fazer. Mas o Senhor então, Pai, nos ensinou a orar em favor das pessoas. Por causa e que vão para que vão e não essa parte nossa. Nós que os para suas vidas seguir em frente, te agradando, te louvando, em nome de Jesus, amém, Pai. Fique todos à vontade. Já está aí postado na tela o que nós vamos conversar durante alguns minutos. E a gente vai falar da necessidade de você e eu criarmos uma reserva espiritual, uma reserva emocional, para que naqueles momentos difíceis das nossas vidas, você tenha onde ir lá na sua reserva e sacar, para você usar na sua necessidade do momento. Quão ruim é quando você não tem uma reserva financeira e você enfrenta uma situação que você não tem reserva. E você tem que recorrer aos bancos para pedir emprestado com juros altíssimos e você tem que dar seus pulos. Espiritualmente, não é muito diferente, mas é que a gente ainda não tem esse bom hábito de criar reservas. Criar reservas é muito importante e é uma sabedoria. Sabe por quê? Nós temos que aprender a esperar o inesperado. E isso é um tanto paradoxal. Mas como eu vou esperar o inesperado? Não tem lógica. Pois é por isso que é um paradoxo. Paradoxo é quando você não acha lógica mesmo. Porém, pode concordar comigo que isso é uma verdade? Que você tem que estar preparado para o inesperado. E é isso que nós vamos estar compartilhando. Como criar reservas espirituais e emocionais para quando naquele momento, e ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar ir lá e sacar. Com certeza, uma das maneiras que você cria essa reserva, que você faz essa reserva, é através das disciplinas espirituais. Há outros que chamam de disciplinas contemplativas. E a igreja já ouviu falar disso, amém ou não? Amém. Agora, se nós estamos fazendo isso, aí é outra conversa, né? Se nós estamos criando reservas para o momento necessário, aí é outra conversa. Mas eu vou ousar falar mais uma vez, para mim e para você. De tanto falar, um dia a gente passa a fazer. É ou não é? É assim mesmo.
Então, uma das disciplinas espirituais é a solitude. A solitude não é solidão. Solitude é quando você fica a sós de uma maneira consciente e de uma maneira desejada. Espero que eu não esteja falando grego, porque você praticar a solitude vai te ajudar a criar as reservas para aqueles momentos que você vai enfrentar na sua vida, mais cedo ou mais tarde. Solitude é diferente de silêncio, embora o silêncio também seja uma disciplina espiritual. Silêncio é ficar calado e não ter som nenhum, sabe? Tipo, vou fazer um propósito hoje. Hoje eu não vou dar nenhuma palavra. Impossível, irmão. Como vou fazer isso? Talvez você pode ir para um monte, para um lugar bem isolado e passar o dia inteiro lá com Deus. E aí você vai ficando em silêncio. Solitude não. Solitude você fala. Você deixa as palavras saírem, né? Você pode ler a Bíblia em voz alta. Então é diferente. Bom, outras das disciplinas contemplativas que nós precisamos cultivar é a disciplina da simplicidade. Nossa cultura nos criou e nos disse, e buzinou nos nossos ouvidos, nos nossos corações, que a gente precisa ter muitas coisas, ter muitos bens, e viver insatisfeito com as coisas que nós já temos. E essa cultura, as pessoas vêm descobrindo que isso é uma pegadinha, que você não precisa disso tudo. E se você fizer uma opção por uma vida mais simples, você vai ganhar muito de paz, e vai ganhar muito com o estresse, ou deixar de ganhar estresse, em outras palavras, porque você vai cultivar uma vida mais simples, sabe? E isso é muito, muito, muito bom. São disciplinas que às vezes a gente não conhece muito. São disciplinas que a gente não fala muito nessas disciplinas. Mas são justamente elas que vai me ajudar a cultivar uma reserva para aqueles momentos cruciais na minha vida, né? Outra disciplina, a confissão de pecados. Tem você o hábito de compartilhar os seus pecados uns com os outros? Sempre lembrando, irmãos procuram irmãs, irmãos procuram irmãos. Jaime está ficando louco? Falar publicamente que você deve procurar pessoas para confessar os seus pecados? Antes que você me ache um louco, eu quero usar a palavra de Deus para você lembrar que é Deus que quer isso para você. É Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns e uns pelos outros para seres curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Eu sei que irmãos têm feito isso entre nós. Eu sei que irmãs têm feito isso entre nós. Amém ou não? Amém. Mas eu sei que há alguns que ainda não arriscam. A vergonha é tanta, o medo é tanto, que você vai levando uma vida que vai sendo minada pelo poder do pecado. Eu, Jaime, sempre preciso confessar meus pecados. A única mulher que eu confesso meus pecados é para a Ariane, minha esposa, ela eu posso. E aguenta, Ariane. Eu não posso ter a ideia de que eu já cheguei a um ponto na vida espiritual, na estatura de Cristo, que eu não preciso mais confessar pecado. Sabe o que eu vou dizer para você? Eu nunca até morrer
eu vou chegar a esse ponto que eu não tenha pecado nenhum, que eu não precise confessar meus pecados para a Ariane, minha esposa, e que eu não preciso confessar meu pecado para os meus irmãos mais íntimos, mais chegados, são os irmãos que relacionam comigo, que sabem o que pega para mim. É uma disciplina, confessar pecados. Veja bem, isso faz uma grande diferença, porque o alívio que você alcança da confissão de pecado é incrível. As outras disciplinas espirituais, a igreja já pratica relativamente bem, mas precisamos aperfeiçoar. A disciplina da oração, né? Você achar um cantinho, que você pode ficar com Deus lá, e você conversar com Ele, isso vai fazer uma reserva espiritual muito grande na sua vida. Também, os jejuns, que nós pudéssemos ser uma igreja que pratica os jejuns, tão somente porque Deus ensina. Os judeus jejuavam 2 vezes por semana, segunda e quinta-feira. E às vezes, eu não consigo jejuar nenhuma vez por mês. Qual foi a última vez que você jejuou, meu irmão, minha irmã? Tem muito tempo? Saiba você que o jejum é uma disciplina poderosa e cria uma reserva grande para que naqueles momentos cruciais você tenha onde ir sacar na sua vida espiritual, também na sua vida emocional, para que você siga em frente. E já sabemos dessa disciplina, é a leitura, o estudo, a meditação na palavra de Deus. A meditação em si já é uma outra disciplina contemplativa. E meditar, às vezes, você pensa nos orientais. E você chega lá e fala, mas eles têm um mantra em que eles ficam meditando neles, repetindo e falando. O seu mantra é a palavra de Deus. E quando você medita na palavra de Deus. E qual a diferença entre meditar e ler a Bíblia? Em estudar e meditar na Bíblia. A diferença é tão simples. Você já aprendeu a ficar preocupado? Não, a gente nasce sabendo, né? Todo mundo sabe ficar preocupado, é ou não é? Preocupado é você não para de pensar naquele negócio, naquele trem, porque nós somos mineiros. Eu não paro de pensar naquele trem. Isso é preocupado. Meditação é quando eu separo um versículo da Bíblia e eu memorizo ou escrevo num papel e eu faço um propósito. Hoje, o dia todo, eu vou concentrar, eu vou focar neste versículo. É o meu mantra. É o meu mantra sagrado. E você vai ver a diferença no fim do dia, se você meditar numa parte das Escrituras. É como ficar preocupado, não sai da minha cabeça. E é assim mesmo. Então, praticar essas disciplinas vai te ajudar a criar reservas para aqueles momentos difíceis que você vai enfrentar algum dia. Você vai ver que Deus tem resposta para você e que Ele vai te amparar nesses momentos. A outra maneira é você cuidar da sua parte emocional, cuidar dos seus sentimentos, falar do que você está passando, compartilhar com mais alguém. É basicamente o que você fala com o psicólogo. Psicólogo é que eu cheguei no momento que eu travei, e aí me recomendam, primeiro é o psiquiatra para me destravar, me dá alguns remedinhos que é perigoso, mas no momento eu estou precisando dele. E depois disso eles te mandam para o psicólogo. Porque o psicólogo, na verdade, não vai falar muita coisa para você, não. Ele vai arrancar de você o que está te perturbando lá na sua alma, no seu coração.
Ele vai te fazer perguntas, ele estudou 4 anos para aprender como te fazer falar. É simplesmente isso. E se você aprende a falar com os irmãos, você vai ficar livre do psicólogo. Porque o irmão vai fazer papel de psicólogo para você. Jesus foi o maior psicólogo do mundo. E ele ensinou seus discípulos como serem psicólogos. E nós não temos formação acadêmica na psicologia. Nós temos a prática da psicologia. Porque os estudiosos e o pessoal da área da saúde já disse que os outros 50%, aí você vai tomar algumas medidas para resolver o resto. Mas você resolver metade dos seus problemas assim, já é uma grande bênção. E o problema é que a gente não quer falar da gente. Meus amigos, meus relacionamentos mais íntimos nessa igreja, eu faço questão de falar para eles como eu estou por dentro. Por quê? Que eu sou bacana, Não, eu nunca quis falar de mim. Mas quando eu aprendi essas coisas, eu comecei a falar. Hoje de manhã eu estava com 2 amigos aqui da igreja, 2 irmãos, tomando um café aqui na padaria. Nós marcamos aqui 7h40 para tomar um café, depois vim para o encontro nosso. E estava um trem me perturbando. E estava chateado. E a minha noite ficou meio assim, eu falei, que trem chato. Sabe o que era? Algum dia eu te conto. Mas é só para vocês aprenderem como é que deve falar. Mas eu vou falar. Vocês estão muito curiosos. Ontem eu estou disputando um torneio lá no clube que eu frequento, bem perto aqui. Nosso time era o melhor time da competição. E ontem só nos bastava empatar, ou se nós perdêssemos por 1 gol de diferença, nós íamos para a final. E o clube inteiro já estava falando que nós seríamos campeões, porque o nosso time realmente estava demais. É claro, eu estava lá, aí é muito orgulho, né? Muito orgulho. Sabe de quando nós perdemos? 3-0. Eu nem dormi direito. Eu entreguei tudo que eu podia para aquele time, mas eu não consegui fazer nada. E eu estava mal. Eu só consigo estar bem, dando risada de mim mesmo, porque hoje de manhã eu encontrei com 2 amigos, irmãos da igreja aqui, e a gente conversou, e eles me aliviaram, e até me zoaram. Irmão, assim a gente não precisa não. Mais 10 minutos que nós temos ali, é muita coisa, mas segura a onda aí, vai. Criamos reservas espirituais e emocionais, investindo no relacionamento com Deus, em conhecer o Deus Pai melhor, em conhecer Jesus melhor, que Ele está ressuscitado, está vivo, e Ele diz que vai estar com você todos os dias, mas é você que não está com Ele todos os dias, porque você esquece dEle e sai para ganhar dinheiro. Mas um grande desafio é você desenvolver um relacionamento com Jesus diário. E também desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo diário. E um relacionamento com o seu Pai diário. Ouça o que o seu Pai diz para você nessa manhã. O que o nosso Pai diz para nós. Salmos 37, 5. Confia nele. E o mais Ele fará. O que o Senhor está dizendo? Primeiro, entrega teu caminho ao Senhor. Já entregou seu caminho ao Senhor, meu irmão? Não. Então a entrega, ela precisa ser total e completa. Jaime, você já fez uma entrega total e completa? Eu receio que não. Eu tenho muito que aprender e crescer ainda. Nós precisamos nos render a Deus 100% totalmente. É possível? É possível. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus, da palavra, nós vamos conseguir isso. Então, o primeiro passo é, Deus quer que você entrega. Qual área da sua vida que você ainda não conseguiu entregar ao Senhor?
Tem alguma área da sua vida que você ainda não entregou ao Senhor? Que você está brigando com Deus naquela área? Deus te chamando para cá e você puxando para lá? Tem? A ideia é, qual cômodo da sua casa que Jesus ainda não entrou? Que você trancou e está trancado? Já ouviu falar disso? Que Jesus entra na sua casa, é claro, Ele mora dentro de nós. E Ele quer conhecer a nossa casa toda. E aí tem um cômodo que você fala com Jesus, vamos Jesus, vou te mostrar o resto da casa. E você fica de costa para esse cômodo que está com cadeado. E aí você vai manipulando Jesus, levando Ele para ver só o que você quer mostrar para Ele. E Jesus até podia falar, que tal você abrir esse quarto e a gente conversar sobre Ele? Ele podia, mas como Ele te respeita, e Ele está esperando que você abra para Ele, que você crie uma intimidade, amizade com Ele, e que você fale com Ele o que você precisa falar, então o seu quarto vai permanecer fechado, até quando você quiser. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. É entregar, é confiar, e Ele diz, e o mais, Ele tudo fará. Fará, irmão, fará, irmã, vai fazer, Jaime. Você está lá de cama deitado? Pois é, Deus tem um propósito com você, Ele te deita mesmo. E como eu descansei, viu? Tempão que eu não dormi um tempão assim, foi bom demais. Ele vai cuidando da gente. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. O que mais Deus fala para você? O que mais Deus fala para mim, especialmente? Seja a vossa vida sem avareza, contente. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, eu nunca. Nossa, coisa incrível, essas palavras do Senhor, é incrível. O Senhor está dizendo, longe de vós toda avareza. E o que é avareza? Avareza é um apego demasiado e sórdido ao dinheiro. O avarento quer dinheiro a todo custo, mesmo se tiver que mentir, mesmo se tiver que passar a perna dos outros, mesmo se tiver que enganar, porque o negócio é ter dinheiro. O negócio não é ter dinheiro, o negócio é ter Deus, que é dono de todo o dinheiro. Esse que é o negócio, mas ainda não descobriram. Avareza é um apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. O Senhor disse, longe de vós toda avareza. Eu não posso progredir, eu não posso ter ambição. Isso é outra conversa. Nosso assunto hoje aqui é para você olhar bem para o seu coração e você ver se lá dentro mora a avareza. Porque Ele disse, longe de vós toda avareza. E depois Ele disse, contentai-vos com as coisas que tendes. Irmão, eu devo estar contente. E uma da maneira que eu falo para mim que eu estou contente é agradecendo. E eu saio agradecendo. Obrigado pela esposa que me deste. A Ariane não é perfeita, mas ela é maravilhosa. E eu posso dar graças por ela. Dou graças a Deus por essa televisão que eu tenho em casa, porque eu tenho tido disciplina para não pecar através dela. Eu uso ela para coisas interessantes, como esparecer um pouco vendo alguns esportes que eu gosto. Obrigado por essa televisão, pode agradecer pela televisão. E aí você sai agradecendo. Obrigado pela casa que eu tenho. Mas ao invés de agradecer pela casa que eu tenho, eu estou querendo uma casa maior, uma casa de um jeito diferente. Ao invés de agradecer pelo carro que eu tenho, mas eu quero outro carro de outro jeito. E aí eu nunca estou com fome, porque eu nunca estou satisfeito, porque a minha alma, ela é faminta por bens materiais. Ela é faminta por dinheiro. Porque o dinheiro, afinal de contas, virou... É o cifrão, é o dólar. E isso é
perigoso. O Senhor disse para não fazer isso. E por que Deus está te dizendo? Para você não ser avarento e para você ficar contente com as coisas que você tem. Porque Ele te fez uma promessa. De maneira alguma te deixarei. Que reserva que isso produz na minha alma. Aquela convicção que não importa onde eu estou e como eu esteja, porque o Senhor me fez uma promessa, eu jamais te deixarei, eu não estou só. Ele diz, eu te abandonarei. Minha irmã, meu irmão, tomemos posse dessa palavra de Deus. Pega para você, entenda e lembra, nos momentos difíceis, Deus prometeu nunca me deixar e nunca me abandonar. E aí eu posso ficar muito tranquilo. Mais 2 minutos que nós temos ali, 1 minuto e pouco, vamos fechar com esse ponto aqui. Deus fala mais. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa piedade, porque Ele tem cuidado de você. Não quero me ater muito à primeira parte desse versículo, que meu foco é a parte de baixo, mas essa ideia de humilhar perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele me exalte, é fantástico. Isso me ajuda a criar reservas, porque eu não tenho que concorrer nem competir com ninguém, e eu só tenho que me humilhar na presença do Senhor, porque quem orquestra a minha vida e a sua vida deve ser Deus. E aí você confia e espera, e você vai ver como é que Deus age, e Ele age mesmo. Mas Ele disse, lançando sobre Ele toda a piedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa ideia de eu lançar sobre Deus a minha ansiedade. Ansiedade todos nós enfrentamos. E é incrível que ansiedade e preocupação são sinônimos. Porque no original, a palavra merina, ela quer dizer que uma pessoa ansiosa é uma pessoa preocupada. E uma pessoa preocupada é uma pessoa ansiosa. É por isso que algumas Bíblias falam preocupado e outras falam ansiosa. E é isso mesmo. Infelizmente, às vezes nós ficamos muito ansiosos. Nessa manhã, o que é que você está com ânsia? Com o que você está angustiado? O que está acontecendo? Deus sabe. Com o que você está preocupado? Você não para de pensar, isso te perturba. Como é que eu venço a ansiedade? Como é que eu venço a preocupação? É uma luta de todos nós, é claro. É um pecador falando para outro pecador. É um cara que tem problemas com ansiedade e preocupação, como você também. Por favor, não me veja, se eu estou dando essa impressão que eu já tenho tudo resolvido, você me perdoa. Porque no fato eu estou lutando tanto quanto você, meu irmão ou minha irmã. Mas é essas lutas que eu estou compartilhando com você. Então, Deus disse, lance sobre mim as suas preocupações, os seus medos, as suas angústias, lance sobre mim. Por quê? Porque eu tenho cuidado de vós. Essa semana, eu estava no carro com a Ariane, ela estava dirigindo, eu estava como carona, e aí chegou lá no cruzamento, a Ariane estava passando, e o cara estava subindo, numa velocidade, ia pegar ela no meio. Eu já imaginei a perna da Ariane ir embora, o braço dela ir embora, quem sabe a cabeça dela indo embora, e eu do outro lado, eu falei, para,
E o cara foi, tirou da Ariane e entrou numa rua que ele não devia entrar. E a Ariane pediu-lhe 1000 desculpas, era um senhor. E ele falou, olha, cuidado, olha mais. Mas a gente olha, mas... Sabe qual o ponto? É como Deus cuida de você. Num sol quente, a gente trabalhando, correndo para resolver as coisas, eu e minha esposa, e teria sido uma batida violenta, e Deus cuidou. E como Deus cuida? Bendito seja o Senhor, que cuida de cada um de nós, Senhor. Nós andemos com Ele. E a gente precisa realmente fazer isso. E como é que eu lanço a minha ansiedade sobre Deus? O segredo está em Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Onde Deus disse, não andeis em tudo sejam conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E se você aprender a disciplina da oração, do relacionamento íntimo com Deus, e você passar a compartilhar com Ele como você tem passado, todas as coisas, você está criando uma reserva maravilhosa, emocional e espiritual. Que Deus possa te ajudar e me ajudar a entrar em águas mais profundas com Ele. Que eu possa desenvolver mais relacionamento com o nosso Pai. E nós vamos fechar hoje cantando um cântico. E esse cântico foi escolhido a dedo. Porque este cântico, ele vai falar e te chamar a confiar em Deus. Não cante esse cântico por cantar. Cante esse cântico nessa manhã, com esse compromisso de criar uma reserva espiritual e emocional. Fiquemos de pé, por favor. Obrigado, Jaime.